Mas, conforme o tratamento que elas recebem, conforme elas são alimentadas mental, emocional e, inclusive, fisicamente, isso pode até potencializar a condição de alma que ela tem na relação com esses números e com esses planetinhas e com essas energias arquétipicas, assim como, e é o que normalmente acontece, a relação delas com pai, mãe, sociedade e os costumes e a cultura da época rechaça, reprime e podemos dizer até decapta as potencialidades que elas trazem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, enfim, né? Onde quer que estejam. E aí o tema hoje é numerologia e, enfim, as crianças da nova era, né? Sei lá, as crianças índigo, cristal, arco-íris. E porque a gente tem que lembrar que essas crianças, né, são os futuros adultos, né? E aí a gente já tem que dizer o seguinte, né? Esses futuros adultos, por mais que sejam ditos especiais, né, ou espaciais, porque também podem ser do espaço, dependendo do entendimento, né, precisa entender o seguinte: todos nós, a partir do momento que, enquanto alma, enquanto seres, nos conectamos à frequência, à energia do pai e da mãe, né, e sobretudo, né, muito mais da mãe do que do pai. A partir do momento que a gente se conecta com o campo emocional da figura materna, para a gente conseguir adentrar, né, num corpo físico, para que um corpo físico seja gerado, o que acontece? Este ser, seja lá índigo, cristal, arco-íris, o que ocorre? Esse ser passa pelo crivo, passa, né, uh, uh, pelo filtro ou pela contaminação energética do campo emocional, né, daquele receptáculo que ali está recebendo aquele ser, aquela consciência, que é a mãe. E é aquela coisa, né, gente? Temos que levar em consideração que normalmente essa figura materna, e é o caso da grande maioria das mulheres nesse planeta, das figuras que se tornam mães. A grande maioria tem feridas emocionais, tem padrões emocionais, a grande maioria das mulheres foi vítima de violência ou de intimidação, né? E isso é algo histórico, né? E aí quando a gente fala dessas crianças especiais, etc., né? O que eu preciso trazer é que antes, né, e acima de tudo, existe uma consciência desse feminino, né, dessa coisa da maternidade nesse planeta, dessas mulheres que vêm sofrendo todo tipo de violência e todo tipo de agressão, de preconceito, enfim, de obrigações, de escravidão, em termos de inconsciente coletivo, desde que o mundo é mundo, né? Desde a ideia de que o homem das cavernas, né, tinha que puxar a mulher ali pelos cabelos e colocar dentro de uma caverna, possivelmente à força, né, para mostrar que o homem é homem e que a mulher tinha que estar lá submissa, né, enfim. E daí em diante, né, temos as questões das religiões, que não mais, não menos, oprimiram tanto quanto, né, a cultura do masculino.
oprimiram as mulheres e até se aproveitaram dessa cultura do masculino para oprimir ainda mais. E aí, de onde surge, né? Quando surge, né? E é interessante a gente entender, né? Como advém esse entendimento do surgimento das crianças XYZPTO, né? Que eu falo que, assim, para mim isso é muito genérico, né? Dizer que é índio, que é cristal, que é aquilo, que é isso. Tá. Então, o que importa para nós é, pensando aqui em termos de numerologia, pensando em termos de astrologia, tá? Ah, lá pelas tantas, surge o, né, no século passado, aspas, século retrasado, né? Se descobre a existência do planeta Urano, depois a do planeta Netuno e depois a do planeta Plutão, né? E também de mais alguns asteroides, enfim, né? Mais alguns elementos. Graças a isso, e também em paralelo a isso, se chegou numa consciência de que haveriam, por conta disso, também números especiais dentro da numerologia, né? E o que acontece? Urano, Netuno e Plutão são planetas transgeracionais. Então, o que é a numerologia, né? O que a numerologia traz daí? A numerologia traz, então, a ideia do número 11, do número 22 e, possivelmente, do 33. Mas isso depende um pouco da linha numerológica que a gente usa, né? Mas para termos gerais, dentro da numerologia pitagórica, o 11, o 22 e o 33, né, são aceitos, né? Embora a gente trabalhe mais com o 11 e o 22, mas a gente também pode mensurar o 33. Eu não vou chegar nesse termo técnico. Vamos entender que a gente aceita que isso existe, né? E o que acontece? Gradualmente, né, e a gente levando em conta que são planetas, né, inúmeros transgeracionais, que nos colocam em contato não só com a nossa energia de individualidade, como esta energia de identificação da nossa individualidade com o todo. Então, o que é o 11? O 11 é o número 1 trabalhando de forma dobrada, ou em dois pontos de consciência ao mesmo tempo, ou em duas dimensões ao mesmo tempo. A mesma coisa vai acontecer com o 22, e a mesma coisa vai acontecer com o 33. Né? E vamos parar por aí, já está bom demais. O que acontece é que quando a gente fala de crianças índigo, cristal, arco-íris, ou rubi, ou crianças diamante, ou cada uma destas crianças, ou cada um destes seres, vem para se conectar igual com uma figura feminina que tem na sua raiz um campo emocional e que tem ligação com o inconsciente coletivo dentro de tudo isso que a gente já falou. A diferença é que estes seres com essa apropriação, neste caso, né, de uma energia transcendente, né, de Urano, Netuno e Plutão, ou podemos dizer do 11, 22 e 33, né, e de configurações mistas destas energias com os seus mapas, a partir de uma determinada data, e vamos dizer que a partir, né, gradualmente essas almas, essas consciências, nos últimos 2 séculos, né, nos últimos 200 ou 200 e poucos anos, começaram a migrar, começaram a chegar ao planeta Terra, e pouco a pouco, estas consciências, estes seres, essas pessoinhas, alguns que inclusive já são anciões, né, pensando aí em quem nasceu ali já na metade do século passado, essas pessoas começaram gradualmente a ancorar a energia de outras pessoas e de outras consciências, de outras almas, de modo que gradualmente essa energia do feminino
do milênio passado para este milênio, tivesse a condição de sair da consciência da individualidade do número 1 ou do número 1000 para passar para uma consciência de desdobramento do ego, saindo da sua individualidade e começando pelo menos a pensar no outro enquanto continuação do eu. E saindo do número 1000, indo para o número 2000, o que acontece conosco? Nós passamos a entender, ou pelo menos a aceitar, que o que ocorre com o outro afeta a mim. Ou seja, independente de amor, independente de crença, independente de cultura, independente de laço familiar, inclusive, nós começamos a partir da inserção dessas consciências e desses seres a entender, a perceber, podemos dizer, possivelmente estamos engatinhando para, quem sabe, aceitar que hajam formas diferentes de pensamento, formas diferentes de ação, formas e modos diferentes de nos relacionarmos. Tanto pelas nossas necessidades, quanto pelas nossas vontades, pelos nossos ímpetos, quanto por aquilo que a alma traz em termos de percepção ou capacidade perceptiva, né, do que é se relacionar humanamente. E aí, quando a gente fala ou pergunta dentro da numerologia, né? Ah, mas quer dizer que quem é criança índigo ou cristal, ou sei lá das quantas, né? Essa pessoa tem que ter 11, 22 e 33 no mapa? Então, ela pode ter, o que também não quer dizer que ela está usando, porque também é uma outra questão. Tanto na numerologia quanto na astrologia, uma pessoa pode ter, todos nós temos todos os planetas e todos nós temos todos os números dentro do mapa. Mas onde que está escrito que você usa tudo do seu mapa? Claro, isso é a função do numerólogo, isso é a função do astrólogo, né? Tentar, dentro de um cabedal de consciência, né? Dentro de uma bagagem, né? De entendimento dos arquétipos e daquilo que é o significado de cada número, de cada planeta, trazer para o consulente a consciência do uso que ele está fazendo. E a gente pode dizer, né, que é uma outra pergunta que vem muito, né? Ah, mas o meu filho, minha filha, meu neto, né, não é uma criança especial? E aí eu costumo dizer o seguinte, olha, nós já temos muitas crianças e muitas consciências especiais neste planeta. Mas, conforme o tratamento que elas recebem, conforme elas são alimentadas mental, emocional e, inclusive, fisicamente, isso pode até potencializar a condição de alma que ela tem na relação com esses números e com esses planetinhas e com essas energias arquétipicas, assim como, e é o que normalmente acontece, a relação delas com pai, mãe, sociedade e os costumes e a cultura da época rechaça, reprime e podemos dizer até decapta as potencialidades que elas trazem. E aí vem a pergunta, mas se meu filho, minha filha é uma criança índio cristal, por que que essa criança, por que que esse ser, por que ele já não está com 20 anos de idade, com a empresa dele, multimilionário, revolucionando o mundo? Porque normalmente o pai, a mãe, os avós, a religião e a cultura na qual ele cresceu, né, ele foi inserido, não permitiu que isso ocorresse.
Então, quando vem essa pergunta, né, mas meu filho não é uma criança especial? Então, se os pais não forem especiais, se os pais não tiverem o cuidado, e não tiverem primeiro uma consciência, podemos até dizer distópica, daquilo que é o lugar aonde essa família e aonde este ser índio, cristal, ou seja, quem for, se encontre, esse filho ou esta filha ser especial não quer dizer absolutamente nada. E, inclusive, pode se tornar um peso tão maior que assumir esta postura, além de ser algo que não vai se desenvolver, ainda vai virar, talvez, a pior profecia existencial para esta alma. Então, quando a gente fala deste termo, desta questão, deste ponto, eu digo, não precisa nem sequer o seu filho ser um ser especial, porque se os pais forem pessoas com uma consciência mais, vamos dizer, expandida, provavelmente esse filho vai ter uma consciência mais expandida. Seja ele cristal, índigo ou raio que os parta. Agora, quando esses pais acreditam que eles têm um filho especial e esse filho especial vira pseudamente, né, um ser iluminado sem ter tido iluminação alguma, então provavelmente esta família ou este grupo vai navegar por mais uma ou duas, ou quem sabe mais gerações numa escuridão. Então, se você quer entender melhor como funciona o seu mapa, quer entender melhor como funciona o mapa do seu filho, da sua filha, né? Quer entender se faz algum sentido dizer que essa criança é um ser índigo, cristal, e aí eu digo que uma boa sessão de numerologia, uma boa sessão de astrologia, uma boa abertura, né, de consciência e o direcionamento, antes de mais nada, muitas vezes dos pais e dos avós, vai ajudar muito mais do que simplesmente a gente falar aqui que o filho X, Y, Z, fulano, fulana é especial, né? Porque uma família especial, um ser especial, ele, antes de mais nada, surge de pessoas que possivelmente têm, além de um bom coração, além de boas intenções, bons pensamentos, que conseguem pensar de uma maneira boa para o todo, para o coletivo, de uma maneira positiva, para além das necessidades do ser individualizado. E porque essa energia do 11, do 22 e do 33, essa é a verdadeira energia de Urano, Netuno e Plutão. Que seja lá o que esses arquétipos façam, eles fazem pelo coletivo, mesmo partindo do individual, que é algo que muitas vezes, né, os pais têm dificuldade de interpretar. Enfim, pessoas, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E quem quiser, obviamente, marca uma consulta e vem esclarecer, né, em que posição vocês estão, onde vocês estão nisso tudo, né. Enfim, é isso, pessoas. Estamos aqui para isso, né. Vamos que vamos para o próximo vídeo. Vem com a gente.